Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Paulo Fontes, advogado da Resende Mori Fontes Advocacia. Vim falar com vocês aqui da reforma administrativa que foi enviada pelo governo federal ao Congresso. Acabou de sair hoje no dia 3 de setembro. A gente ainda não conseguiu ter acesso ao texto completo em mãos, mas já tem muita coisa que a gente pode falar sobre ela. Vamos lá? Assim como na reforma trabalhista, tem pequenas, miúdas coisas interessantes na reforma, rodeada de quase uma totalidade de violação de direitos dos servidores públicos. Eu vou dizer então aqui, inicialmente, o que eu considero, o que a gente considera as pouquíssimas coisas que são razoáveis dentro dessa PEC. A PEC prevê inicialmente o fim do aumentos retroativos. O que é isso? Eu sei que vocês provavelmente não sabem o que é aumentos retroativos, porque são aplicados geralmente aos níveis mais altos dos cargos de servidores, que são aqueles aumentos, quando você vai ter um aumento, por exemplo, de 10% para a carreira, e ele retroage 5 anos, e aí é feito um pagamento de um valor inicial, e além dali para frente começar a aplicar sobre os próximos vencimentos que o servidor tiver. Isso aconteceu recentemente com o reajuste dos juízes. O outro ponto seria o fim das férias superiores a 30 dias por ano. Também é um outro caso que muito comum entre juízes, procuradores, promotores, que têm férias de 60 dias. Isso significa que eles também têm direito a 1/3 de férias 2 vezes ao ano. A reforma prevê a extinção disso. É o fim da aposentadoria compulsória como punição. Também vou relembrar aqui os casos de juízes envolvidos com escândalos, né, de corrupções terríveis, e a condenação que eles sofrem são condenações de aposentadoria compulsória, né. Esse é um problema grave mesmo que a gente tem e que é uma injustiça que o nível da punição acaba sendo muito injusto. Outra coisa que o texto da reforma prevê são as parcelas indenizatórias, o fim, né, dessas parcelas indenizatórias sem previsão legal. Também são aqueles penduricalhos que são chamados, é algo importante também, na nossa visão, de que sejam extintos mesmo, que não deva existir uma indenização sem previsão legal, justamente para que, com a previsão legal, você acaba sendo possível que os órgãos de controle, verifiquem se está tendo alguma coisa ilegal ou não, né. Então, fica por aqui as coisas positivas a serem ditas sobre a reforma. Vamos então a outros pontos da reforma que realmente são muitos, o áudio vai ficar longo, mas é importante que a gente, pontue cada um deles. Inicialmente, é importante dizer que a proposta da PEC é que elas sejam aplicadas só ao poder executivo, aos servidores que estão ligados ao poder executivo. Ou seja, o poder judiciário, o poder legislativo, inicialmente, eles não serão aplicadas essas regras, a eles. Contudo, dá para ver que essa ideia, a ideia da reforma é que ela seja muito mais ampla. Eles estão essa coisa de que não vai ser aplicada aos outros poderes, ela é uma questão muito mais, eles estão apegados a uma legalidade para que não tenha problemas lá na frente, porque a gente uma coisa um pouco mais complexa de explicar, mas seria o vício de iniciativa, quem tem competência para fazer, essa alteração, o poder executivo só pode fazer essas alterações sobre ele mesmo, por isso é que ele só aplicou a ele mesmo, né. Então, a ideia fica muito clara que ela vai ser estendida a todos os poderes, bem como a todos os estados e municípios. Isso, não é só da onde a gente está tirando isso, né. Isso foi apresentado, indiretamente hoje pela manhã, eles colocam como uma das proibições a licença-prêmio, né. Para quem é servidor do poder executivo,
já federal já sabe que não existe mais a licença premium, ela já foi extinta. Então, é algo que, se não existe mais para o Poder Executivo, por que que eles estão colocando lá, né? Então, eles estão propondo o fim de algo que só existe em outros locais, justamente para que essa reforma ela seja ampliada e seja aplicada a todos os poderes e também todas as regiões, estados, municípios, e o Distrito Federal. Bom, agora vamos falar sobre as grandes mudanças, né, digamos que os verdadeiros ataques às carreiras públicas. Há uma ideia fixa da reforma em, fazer uma mudança estrutural que ela passa pelo fim do regime único, né. Não teremos mais o regime jurídico único para todos os servidores. O que que isso quer dizer? Não vão ter regras diferentes para tipos diferentes de servidores. Assim, a PEC prevê, em tese, são 5 regimes, essencialmente são 4, eu vou explicar por quê. Mas, em tese, são 5 regimes novos são tipos de servidores, 5 novos tipos de servidores que vão passar a existir daqui para frente. O primeiro regime de todos, que a gente vai falar, seriam as carreiras típicas de Estado. Mas o que que são as carreiras típicas de Estado, né? A PEC não diz o que que elas são, mas é um grupo de carreiras que vão ser denominadas típicas de Estado e vão ter um regime muito parecido com o que temos hoje, tá? Vão ser regime são É um regime que vão ter concursos públicos parecidos com o que são feitos hoje em dia, a aposentadoria também segue igual, a regra de aposentadoria segue igual. Eh, Qual que é o grande problema aqui? A definição de quem faz parte dessas carreiras, que serão denominadas carreiras típicas de Estado, ela será feita por uma lei ordinária. Ou seja, o Congresso vai poder mudar quem faz parte ou quem não faz parte dessas carreiras típicas de Estado com uma simples lei ordinária, a mudança mais simples que tem no Congresso. Eh, esse regime de carreiras típicas de Estado são o que vai ter agora daqui para frente, o que está sendo proposto, caso seja aprovado, obviamente, são as melhores regras que a PEC prevê. Ou seja, o melhor que pode ser aplicado daqui para frente é para quem for das carreiras típicas de Estado, ou seja, o melhor é para quem continuar do jeito que está. As outras só têm diminuição de direitos, para carreiras típicas de Estado também vai ter, mas eu explico um pouco mais lá na frente. O segundo regime apresentado é o regime de cargos por prazos indeterminados. Aqui são servidores que não são, então, das carreiras típicas de Estado e eles não têm estabilidade. A mudança é significativa, tá? Desde o início do concurso público, o concurso ele já não vai ser feito da mesma maneira, ele vai ser feito de uma forma simplificada. O que é um concurso simplificado ainda não foi apresentado pela reforma, provavelmente vai ter uma lei para dizer o que que é o concurso simplificado, mas ele vai ser um concurso diferente. Eles falaram diversas vezes, fizeram analogia aos concursos que são feitos com servidores temporários, tá? Então, são servidores que não têm estabilidade e o concurso é simplificado. A aposentadoria aqui vai virar uma bagunça, mas isso a gente explica também em outro momento. Mas, em tese, a aposentadoria continua com os mesmos direitos que tem hoje em dia, tá bom? Então, esses são é o regime de cargos por prazos indeterminados. O terceiro regime é o regime de contrato por tempo determinado. Aqui é a ampliação do que são hoje os servidores temporários, tá? É uma analogia muito, muito, muito parecida. Hoje, a previsão de servidores públicos temporários ela é uma exceção à regra do regime jurídico único.
ela só existe para carreiras específicas e para momentos de urgência, que você não pode esperar o trâmite normal de um concurso público. Esse trâmite, como, vocês bem sabem, de um concurso, ele pode demorar muito tempo e tem situações de emergência, de urgência, que, alguns servidores precisam ser contratados que não pode esperar esses meses ou anos, para você fazer todo um trâmite para fazer aquele serviço. Então, já existe isso dessa maneira hoje. Ocorre que a reforma administrativa ela amplia, escancara, deixa muito maior, ela não traz mais limitações por carreiras e elas têm os direitos parecidos com os servidores do regime jurídico único por prazo, de cargos por prazos indeterminados. A diferença aqui é que eles são prazos determinados, ou seja, você tem uma previsão, né, de tempo de duração do do serviço, você vai ficar no serviço público, indeterminadamente, como no outro regime, ou aqui, por um período específico, 1 ano, 2 anos, não sei quantos meses, enfim, cada concurso vai definir qual vai ser o tempo de duração. A outra diferença é em relação à aposentadoria. Aqui será aplicado o regime geral da Previdência, o regime do INSS. Muito similar ao que já acontece hoje com os servidores públicos temporários. O quarto regime é o que eles denominaram de regime de liderança e assessoramento. É muito parecido com o que a gente chama hoje dos cargos comissionados. Eles não têm estabilidade, também vai ser feito através do mesmo concurso simplificado. Pouquíssima coisa foi dita sobre liderança e assessoramento, pouquíssima coisa foi dita. Então a gente não tem como aprofundar e dizer como que vai funcionar, mas a princípio seria um regime específico para essa denominação de liderança e assessoramento. O quinto e último regime é o regime de vínculo de experiência. É difícil falar como um regime próprio, porque, na verdade, ele é uma ampliação do que a gente chama hoje, conhece como estágio probatório. Ele é não é que o estágio probatório ele vai deixar de existir, ele continua existindo, mas após o estágio probatório, você entra nesse vínculo de experiência e depois você vai ali ou para carreira típicas de Estado, regime de carreiras típicas de Estado, ou você vai para o regime de cargos por prazos indeterminados. É um período que se vive nesse regime que eles denominaram de vínculo de experiência. A ideia deles é ter regras específicas de aplicação nesse período, mas ele é difícil, apesar deles colocarem como um regime, diferenciado, um regime próprio, ele é uma fase, é uma ampliação, e a ideia aqui nos parece muito clara de menos estabilidade, menos direitos, você não uma forma de dificultar o crescimento na carreira, né. Você tem um período que provavelmente você não vai, crescer na carreira, e também falaram como se fosse uma questão de você, os melhores colocados, então você poderia nesse período ser como se fosse uma parte ainda do concurso, os melhores colocados seriam efetivados. Não ficou muito bem explicado, mas, são essas as propostas que eles encaminharam aí, inicialmente para o Congresso, são as suas considerações que a gente pode fazer por enquanto. Pode. Bom, como você deve ter percebido, a reforma administrativa tem uma preocupação muito forte com a estabilidade. Eh, Há uma verdadeira, régua de estabilidade, né, que vai existindo entre os vínculos jurídicos, né, que eles criam, novos regimes jurídicos. Então, você tem os menos estáveis para os mais estáveis. Então, mas ao mesmo tempo é importante chamar bastante atenção de que não são a gente não vai poder ver daqui para frente a estabilidade da mesma forma, caso, obviamente, a reforma seja aprovada.
Nem mesmo para as carreiras típicas de Estado, a estabilidade vai ser feita da mesma forma. Eles chamam de uma nova hipótese de desligamento. Tá, desligamento para não chamar de demissão. Então, vai ter uma previsão de formas de desligamento que vão ser previstas na lei ordinária. Eles não falaram quais são essas hipóteses, não trouxeram, o rol do que é, quais são, o que vai acontecer com você se você o que você tem que fazer para acabar sendo desligado ou demitido, né. Mas eles trouxeram um exemplo que ele é muito, chama bastante atenção e muito perigoso, né. O exemplo que eles deram é o desligamento, né, a demissão por obsolência. Usaram esse nome obsolência aí, para ficar um pouco confuso, mas o que que é a obsolência? É estar obsoleto, né. Na prática, como é que isso aconteceria? Por exemplo, numa extinção de uma autarquia, de um órgão, de uma fundação, o que que acontece com os servidores? Hoje eles são reaproveitados em outros locais. Dali para frente, uma dessas hipóteses seria, o desligamento, o simples desligamento. Eu não vou ter mais essa autarquia, eu não vou ter mais esse órgão, quem está vinculado a ela está desligado, está demitido, tá? Então, essa é o nova forma que a gente deve encarar a estabilidade, seja para o regime que for. Fundamental aqui a gente, destacar 2 questões sobre essas formas de desligamento ou formas de demissão. Primeiro é que elas vão estar estabelecidas em uma lei ordinária. Então, para mudar quais são as formas de possível demissão do servidor público, a forma mais simples de passar no Congresso vai ser feita uma alteração na lei, então, vão poder passar novas leis que vão poder prever tipos de demissão. Então, a estabilidade, ela fica, vinculada a essa lei ordinária que, ainda não existe, não tem o rol, mas ela vai estar prevista esse desligamento, essa demissão vai estar prevista em lei ordinária, né. Isso é um ponto. O outro ponto é sobre o caso de extinção e autarquia, órgãos, enfim. É uma outra coisa que a reforma administrativa já prevê. O que eu estou chamando aqui de um empoderamento do poder, do chefe do poder executivo, tá. O que que é esse empoderamento? Hoje, para você fazer alguma essas extinções, você precisa passar pelo Congresso. A reforma administrativa concede esse poder para o chefe do poder executivo de ele simplesmente extinguir sem precisar passar pelo Congresso. Então, você não precisaria mais, como para a criação, né, de fundações, por exemplo, autarquias, você precisa lá da que passe pelo Congresso, a extinção também. Agora ficaria só para a criação. A criação, precisa passar pelo Congresso, mas a extinção, passa a ser de competência exclusiva do chefe do poder executivo. Mais um ponto aí então que a gente tem que já conseguiu abordar aí dessas primeiras impressões da reforma administrativa, é que a PEC não vai mexer nos servidores públicos de empresas estatais. Então aqueles servidores que são regidos pela CLT, eh, eles não estão envolvidos a princípio pela reforma administrativa, por essa PEC que foi apresentada. Digo a princípio, porque ainda tem muita coisa por vir. Para concluir, eles passam uma mensagem curiosa, deixam claro que a ideia é para não que essa reforma não vai ser aplicada aos servidores públicos ativos. Ou seja, as regras seriam só para os novos servidores, tá? Mas essa não é a análise que a gente faz, tá? Isso porque em diversos momentos foi dito que as regras podem ser aplicadas pelos servidores da ativa, caso o Congresso mexa na reforma. É claro que eles vão mexer, o Congresso ainda vai mexer, nessa reforma, vai ser ainda muito discutida, né, mas,
Como que ela pode ser aplicada aos servidores públicos da ativa? Não mexendo exatamente, em direitos, já adquiridos em sentido amplo, mas você pode aplicar algumas formas de desligamento, essas hipóteses novas que foram criadas. A ideia é passar, que foi passada, que foi apresentada hoje de manhã, é que ela não seria aplicada aos servidores ativos, mas pode ser que sim. Então, está aí na capa de todos os jornais que seria só para os novos servidores, mas ainda não é assim, sim, é isso por enquanto, do jeito que está, mas pode ser que mais para frente isso seja alterado, como infelizmente a gente acha que é o que vai acontecer. É isso, pessoal, muita coisa. A gente ainda vai falar muito sobre isso. São várias questões que a gente vai abordar e, a princípio, a gente vê, como foi dito no início, pouquíssimas coisas que são, boas, que são, efetivamente um progresso, assim, uma melhoria, mas no fim está rodeado de ataques aos servidores públicos, direitos, dos servidores públicos, são coisas outras coisas ainda estão por vir, que não foram ditas, mas esse é a primeira etapa, né, eles dividiram em 3 etapas, que ainda não foram apresentadas, só foi apresentada a primeira. Essas são as considerações iniciais que nós temos sobre essa reforma administrativa, que foi enviada ao Congresso. Um abraço a todos e todas, ficamos por aqui.